Você está vivendo para agradar a si mesmo ou para Deus? Tem gente, meus irmãos, dentro da igreja há anos, ora, jejua, conhece versículos, mas ainda não amadureceu. Só ficou mais religioso. Sabe por quê, irmãos? Porque maturidade espiritual não é quanto você sabe, nem quantas vezes você vai à igreja. Maturidade, verdadeiramente, é como você trata as pessoas quando elas estão fracas. Hoje, Deus vai nos confrontar. Vamos ficar atentos à leitura de Romanos capítulo 15? Vamos ler o versículo 1. Assim que nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós agrade ao seu próximo para o seu bem e edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Então Paulo vai começar aqui trazendo um princípio muito forte para nós. Os fortes na fé devem suportar os fracos e não viver para agradar a si mesmos. Isso revela, irmãos, um nível muito alto de cristianismo, que é o que Deus quer para nós. Não é, irmãos, sobre ter razão, é sobre carregar o outro em amor. Cristo é o maior exemplo, para nós disso. Ele não viveu para si, mas como está aqui escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Aqui está, irmãos, um princípio muito forte para nós. Maturidade não é conhecimento, é capacidade de amar e suportar. Aleluias. Vamos ver os versos 4 a 6. Porque todas as coisas que foram escritas anteriormente para nosso ensino foram escritas, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que, com uma só mente e uma só boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo vai declarar aqui para nós que o que foi escrito serve para quê? Para ensino, para consolação e para esperança. A palavra, irmãos, não é apenas informação, ela é sustento emocional e espiritual para nós. O apóstolo aqui, ele ora para que haja um mesmo sentimento, uma mesma mente. Ele ora para que haja unidade, uma só voz glorificando a Deus. E isso revela o que para nós? A verdadeira unidade nasce da palavra, não de opiniões. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Porque eu vos digo que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te confessarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez ele diz, alegrai-vos, gentios, com seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e exaltai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías, haverá uma raiz em Jessé, e aquele que se levantar para reger os gentios, nele os gentios confiarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda a alegria e paz em crer, para que abundeis em esperança por meio do poder do Espírito Santo. Aqui, o apóstolo Paulo quebra qualquer barreira. Judeus e gentios são chamados para o mesmo propósito, irmãos. Cristo veio para todos. Aleluia! Ele reforça isso aqui com várias citações do Antigo Testamento, mostrando para nós o quê? Que o plano de Deus sempre foi o quê? Global. E então ele libera uma bênção poderosa. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda a alegria e paz. E paz. Então, a alegria e a paz não vêm das circunstâncias, meus amados, vem da fé.
E eu mesmo, meus irmãos, tenho sido convencido a respeito de vós, de que também vós estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, capazes também para demonstrar-vos uns aos outros. Porém, irmãos, eu vos escrevi em alguns pontos ousadamente, para lembrá-los, por meio da graça que me foi dada por Deus, que eu seja ministro de Jesus Cristo aos gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que a oferta dos gentios seja aceitável, santificada pelo Espírito Santo. Amém? Vai continuar aqui até o verso 21. Por isso eu tenho que me gloriar em Jesus Cristo nas coisas pertencentes a Deus, porque eu não ousaria falar alguma coisa que Cristo não tenha feito por mim, para fazer dos gentios obedientes por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e maravilhas, através do poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico eu tenho pregado plenamente o Evangelho de Cristo, e desta maneira me esforcei para pregar o Evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento de outro homem. Antes, como está escrito, aqueles a quem ele não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Então, Paulo revela aqui algo profundo sobre o seu chamado, queridos. Ele se vê como um sacerdote espiritual, oferecendo vidas a Deus. Ele não se gloria em si mesmo, mas no que Cristo fez através dele, no poder do Espírito Santo. Aqui está uma verdade muito forte para nós. Ministério verdadeiro não é performance, irmãos, é fruto do Espírito Santo. Ele também deixa claro aqui o foco dele, que deve ser o nosso: pregar onde Cristo ainda não foi anunciado. Isso revela um espírito missionário, pioneiro e ousado, que nós precisamos também ter em nossas vidas. Razão pela qual também muitas vezes tenho sido impedido de ir até vós, mas agora não tendes mais lugar nestas regiões. Não tendo mais lugar nestas regiões e tendo um grande desejo há muitos anos de chegar até vós. Quando eu viajar para a Espanha, irei até vós, porque eu espero ver-vos na minha viagem e para lá ser conduzido por vós pelo caminho, após ter primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora eu vou para Jerusalém para ministrar aos santos, porque agradou aos da Macedônia e Acaia fazerem uma certa contribuição para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhe agradou de fato, e eles são seus devedores, porque se os gentios foram feitos participantes das suas coisas espirituais, também é seu dever ministrar-lhes as coisas carnais. Portanto, quando eu tiver completado isto e lhes tiver selado este fruto, passando por vós, irei para a Espanha. E sei que, quando eu for até vós, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo Jesus. Então, Paulo aqui vai explicar por que ainda não visitou Roma. Ele estava ocupado com a missão. Nós estamos ocupados com a missão, irmãos? Ele diz aqui, planeja ir, quer ser edificado junto com eles. E isso mostra para nós, nem todo atraso é negação, irmãos. Muitas vezes é alinhamento de propósito. Nós precisamos seguir os passos de Paulo nesse particular aqui. Os versículos 30 até o 33 para finalizar. E agora eu suplico-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntos comigo nas vossas orações a Deus por mim, para que eu seja livrado dos incrédulos que estão na Judéia e que meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos, para que eu chegue até vós com alegria pela vontade de Deus e possa revigorar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Aleluia. Paulo, irmãos, faz um apelo intenso aqui, nos últimos versículos, né? Suplico-vos que luteis comigo nas vossas orações. Ele reconhece, irmãos, que a batalha espiritual é real. Nós precisamos reconhecer. O avanço do Evangelho depende de intercessão, meus irmãos. Isso revela o que para nós? Grandes chamados exigem cobertura espiritual. Vamos nos cobrir com muita oração, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai,
Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, não como pessoas que apenas ouvem, mas como pessoas que desejam viver essa palavra. Senhor, nos leva a um nível de maturidade, onde nós não iremos buscar agradar a nós mesmos, mas onde o amor seja maior que o nosso ego, onde a graça seja maior que o nosso julgamento, que a Tua palavra seja nosso sustento diário, nossa fonte de esperança, nossa estabilidade em dias de guerra emocional, Pai. Senhor, nos encha da Tua esperança, nos perdoe os pecados, Pai. Nos batiza com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.